Oi, pessoal, passando aqui para dar um beijo em vocês, agradecer sempre os comentários que vocês deixam, lembrando que a gente faz esse programa com muito amor. Não é fácil colocar esse programa no ar, fazer tudo acontecer. Se você que está assistindo a gente trabalha numa empresa ou conhece alguém que trabalhe, que tem um propósito que ressoe com o nosso, que é dar voz e ajudar tantas famílias, entre em contato com a Malu, vou deixar o telefone dela aqui. A gente precisa de patrocínio para continuar. Adoraria colocar esse programa no ar todo dia, afinal a gente tem tantas e tantas histórias esperando para serem contadas. Se você tem uma história de superação, resiliência e mora em São Paulo, pode vir para cá gravar, manda um e-mail para o amarmaternidade@gmail.com com o número do seu telefone para facilitar o nosso contato. Inscrevam-se no canal, é muito simples, faz um login e está inscrito. A história que vocês vão assistir agora é uma história extremamente difícil, mas um tema atual e urgente. A gente vai conversar com a Cristina, que veio do Rio Grande do Norte. Ela é mãe da Ana Beatriz, que cometeu suicídio no auge da vida da profissão, uma médica recém-formada. Ela tirou a própria vida há 2 anos. Então, se você está se sentindo ansioso, angustiado, deprimido, triste, procure uma rede de apoio. Fale com sua família, com seus vizinhos, com seus amigos. Procure o CVV. É muito importante que a gente dê atenção à nossa saúde mental, mais do que nunca. Espero que vocês gostem. Um beijo e até a próxima. Quem assumiu o controle naquele dia foi o descontrole, o desespero. E sem dúvida é o maior sofrimento da minha história. Desde 18 de setembro de 2021, eu venho renascendo todos os dias. Descobri a filosofia aplicada na realidade, um dia de cada vez. Portanto, nenhuma lógica é capaz de alcançar essa dor. No Amar de hoje, vamos conversar com a Cristina, que além de palestrante, é psicóloga e sexóloga e mãe da eterna Ana Beatriz, que infelizmente, aos 31 anos de idade, cometeu suicídio enquanto fazia sua residência médica. Hoje, Cristina vai contar todos os detalhes do que viveu e como ela e a família estão após 2 anos da partida da Bia. Cris, obrigada por ter vindo até o programa compartilhar a sua história. Você veio de longe, você mora no Rio Grande do Norte. O tema é muito importante, atual, e hoje a gente vai honrar a memória da sua filha. É isso que eu desejo. Muito obrigada pelo convite. Aos 19 anos você ficou grávida e quando você tinha 20 anos de idade, a Ana Beatriz nasceu. Como é que foi a chegada dela na sua vida? Foi a coisa mais emocionante da minha vida. Foi muito desejada, muito planejada. Ainda me lembro que quando a gente foi buscar o resultado do beta-HCG, eu olhava para o meu ex-marido, pai dela, e se eu não tiver grávida? E ele olhava para mim e falava assim, amor, a gente tenta de novo. Mas era como se eu soubesse que ela viesse. Então, e eu sabia desde o início que era uma menina e que seria Ana Beatriz, que significa a que faz feliz. Depois disso, você passou por 2 perdas gestacionais. Exato. Logo depois de Bia, eu engravidei de novo, mas infelizmente o bebê tinha um problema e eu perdi já na gravidez adiantada, tendo que fazer uma segunda cesárea. E 5 anos depois eu engravidei novamente e perdi novamente, já adiantado da gravidez, por o mesmo problema que o segundo tinha. Era Vitor e Lucas. A Bia, tua filha, sempre foi muito dedicada, muito estudiosa. Ela transitou pelo curso de psicologia, mas daí ela decidiu fazer a medicina. Foi. Como é que foi esse período para ela, Cris? Olha, foi um período que eu senti ela bem indecisa, porque ela sempre gostou muito de escutar e ela ficou então na dúvida da psicologia e da medicina, mas eu sentia que medicina era o que puxava mais. E aí um dia, conversando com ela, eu falei que na medicina ela também precisaria escutar. Então deu certo, ela fez o vestibular, passou, cursou e aí passou para residência aqui em São Paulo e em Natal também. A tua filha era uma menina atenciosa, se preocupava com os pacientes e ela sempre foi uma menina fora de série, muito querida por todos ao seu redor. Só que enquanto ela fazia a residência médica para cirurgia, a tua filha começou a te dar sinais que ela não estava bem emocionalmente. O que você percebeu, Cris? Então, ela estava muito cansada, né, sobrecarga de trabalho. E, infelizmente, ela teve problemas com alguns que a gente chama de R+, que são pessoas que estão acima dela.
Na residência, né? Só na pra quem residência, exatamente, não na manja. residência médica de cirurgia geral. Então havia uma pessoa especificamente que era o R+, que enfim, a gente concluiu devido a todos os acontecimentos que ela vinha sofrendo assédio moral por ser mulher, por ser nordestina, por ser bonita, enfim, foi muito difícil. Ela quis desistir muitas vezes e a gente ali, eu e o pai dela, tentando segurá-la, né, para ver se ela conseguia concluir esse sonho que ela tinha, que o pai é cirurgião pediátrico, também fez cirurgia geral. Ela não pensou em nenhum momento em reportar o que estava acontecendo para alguém que pudesse talvez aparar as arestas ou ajudá-la ou procurar uma ajuda profissional? Ela pensou sim, mas na época a gente sabia que ela estava numa residência que era conhecida como a residência mais difícil e mais aterrorizante. Eu estou repetindo a palavra do que se dizia. E ela dizia que se ela chamasse atenção para ela ou reclamasse de alguma coisa, isso ia reverberar não só para ela, como o grupo de residentes que estavam com ela. Pois é, mas eu não me contive, né, e eu acabei enviando uma carta com tudo que ela já tinha me dito, com tudo que ela já tinha me falado e relatado, para o diretor, né, da residência, mas infelizmente até hoje eu aguardo uma resposta. Foram mais de 3 anos, entre altos e baixos, com a Bia resistindo, lutando bravamente, nos momentos das recaídas emocionais. Como é que foi esse período? Ela estava morando aqui, vocês se falavam, ela estava fazendo... ela estava sendo atendida por algum psiquiatra? Como é que foram esses 3 anos, então, Cris? Sim, ela estava morando aqui em São Paulo, fazendo residência em cirurgia geral, e ela fazia, assim, tanto o tratamento psicológico quanto o tratamento psiquiátrico. Eu falava com ela todos os dias, graças a Deus a tecnologia traz essa facilidade, mas eram altos e baixos. Ora ela respirava fundo, ora ela ficava bem, muitos pacientes, né, difíceis, ela sendo... tendo dificuldade com o grupo por ser mulher, por ser cirurgiã. Não é tão comum você ver cirurgiã geral, né? Não é tão comum. Mas, enfim, ela estava assim em tratamento, tanto psicológico como psiquiátrico. Você chegou a falar com algum psicólogo, psiquiatra dela para enfim, né, fazer um acompanhamento, para ter uma devolutiva, assim, vamos dizer? Sim, conversei com o psiquiatra dela, que inclusive ficava em Natal. Ah, né? ficava em Natal. Ficava em Natal e ele medicou a Ana Beatriz, né, para depressão e para ansiedade. E a psicóloga, eu conversei com ela depois por questões éticas, né? E o psiquiatra te falava o quê? Achava que ela estava evoluindo? Achava que ela estava evoluindo. Cris, num determinado momento, a Bia concluiu a residência médica em cirurgia, só que ela decidiu mudar de área, porque ela achava que ela não era capaz de ser cirurgiã. O que ela dizia? Então, olha, eu vou lhe ser bastante sincera. A autoestima da minha filha ficou destruída mesmo, né? Ela achava que não tinha capacidade. Algumas das vezes ela não se sentia bem no próprio centro cirúrgico. Julgada, criticada, né? Analisada o tempo todo. Então ela acabou desistindo de cirurgia, né? Ela seguiria para a cirurgia pediátrica provavelmente, e ela mudou de área. Ela foi então fazer residência em terapia intensiva. E nessa época justamente era a pandemia. Então, e aí ela começou a ser intensivista e estava brilhando na UTI durante a pandemia da Covid-19. Como é que foi esse período para ela? Meu Deus, foi bem mais difícil ainda, porque aí acrescentou ao processo dela a sensibilidade que ela tinha. A Beatriz era muito empática, ela se colocava muito no lugar das pessoas. E ela estava atendendo os pacientes que estavam na UTI com Covid. Então, além disso, ela tinha que dar telefonemas para a família pela impossibilidade da família estar no hospital. Ela tinha que conversar com essas famílias. Cada paciente que ela perdia, quando ela falava comigo, parecia que era de fato uma pessoa dela. E ela sofria bastante. Mas você acha que a parte profissional dela, ela estava mais feliz, sem sofrer aquele assédio moral? E você acha que ela tinha se encontrado, vamos dizer assim? Eu vou ser bastante honesta, eu acho que não. Eu acho que não. Eu acho que ela nunca mais conseguiu ser a mesma depois da residência em cirurgia. Ela gostava muito da UTI, ela gostava muito do trabalho, graças a Deus ela não sofreu nenhum tipo de problema lá, pelo contrário.
encontrou de fato pessoas que puderam acolhê-la, mas é como se eu sentisse que algo tivesse quebrado. Bom, a Ana estava assistida por um psiquiatra, ela estava assistida por um psicólogo, ela namorava na época, Sim. Ela estava atendendo pacientes como intensivista, a gente estava no auge da Covid, como você disse, sua filha muito doce, muito empática, se envolvia. O que aconteceu, o que foi acontecendo a partir daí? Você sentiu ela mais triste, mais distante, ou você não notou nada? Ela nunca mais, né, tinha sido mais normal depois da residência. Eu percebi, era lábio. Às vezes ela estava bem, às vezes ela estava um pouco pior, tudo isso muito atrelado às situações mesmo do hospital. Pontuais. Isso, principalmente com morte de pacientes, né, óbito de pacientes, né, e a gravidade, né, por ser UTI, então o nível de responsabilidade. Eu percebi ela muito cansada, sempre muito cansada. E estava vivendo também um relacionamento que não ia muito bem, enfim, aí eu acho que juntou tudo. Ela chegou a externalizar para você, mãe, tá insuportável, tô sofrendo, ou ela não falou nada? Dessa vez ela não disse, ela disse em cirurgia geral, mas ela disse que estava muito pesado, que ela estava realmente sofrendo muito com tudo, né? Principalmente com a questão da Covid, né? E o que você dizia para ela? Eu dizia que a decisão que ela tomasse, eu estaria ao lado dela. Mas que tipo que a de decisão? Gente, se ela quisesse continuar ou se ela quisesse retornar para Natal. E é claro, né, que se você me perguntasse o que eu desejaria, realmente, é que ela pudesse ter voltado. Mas, por outro lado, eu sabia que eu não tinha o direito de pedir isso a ela. Ela já tinha sofrido muito, então a gente dava apoio, eu escutava. Ela passava as situações para mim, eu orientava, mas ela queria continuar. Ela não pensava em voltar. Então ela amava a prática, ela Isso. amava a medicina, ela estava super dedicada, mas você começou a notar ela mais cansada e talvez mais triste. Pelo FaceTime vocês se falavam, né? Sim. Pelo vídeo. Sim. Porque pela pandemia ninguém poderia se deslocar. Exato. Então fazia quanto tempo você não via tua filha? No dia 5 de julho eu vim a São Paulo para o aniversário dela. Ana Beatriz morreu no dia 18 de setembro. O que você achou quando você fez essa visita, que você viu ela pessoalmente? O que você achou objetivamente, assim, olhando? Tá mais abatida? E emocionalmente, o que você sentiu? Emocionalmente eu não achei ela bem, achei ela muito cansada e achei ela infeliz no relacionamento. Cris, vamos cortar aqui para o dia 18 de setembro de 2021, quando você recebeu a pior notícia da sua vida. Assim, como foi que você ficou sabendo que a Ana havia cometido suicídio? Eu estava em Natal, Ana Beatriz em São Paulo. O namorado dela ligou para o pai dela e o pai dela me deu a notícia por volta de 9 e pouco da noite. Segundo informações, o prédio inteiro escutou a minha reação. E naquele momento, de fato, eu imaginei que eu não fosse conseguir, inclusive fisicamente. Depois que eu recebi o telefonema, né, a gente decidiu que o pai viria para São Paulo para todos os trâmites e depois Ana Beatriz iria para Natal para ser enterrada lá. Então eu fiquei e ele veio. De fato, se eu pudesse voltar o tempo atrás, eu também teria vindo, mas de fato eu não consegui, não dei conta. E hoje também me perdoo por isso, porque sou muito exigente com isso. Não se culpe, você fez o melhor que você pôde. Isso. E aí então o enterro dela foi lá. Fizeram um traslado do corpo. Exato. O pai cuidou da parte burocrática. Isso. E aí foi tudo em Natal. Em Natal. Cris, eu sempre falo que as mães que vêm no programa, que eu procuro acolher da forma mais humana possível, a perda de um filho é algo inimaginável e o luto é uma coisa muito particular de cada um. Teve uma mãe que veio aqui com o marido e falou: eu vivo, eu acordo, eu como, eu ponho a roupa. E algumas outras têm outras perspectivas e sentimentos, porque cada um sabe o que sente e do que consegue fazer. Como é que você diria, hoje você casou novamente, o seu atual marido veio à entrevista, o Cuca,
então seu grande companheiro. Eu imagino que você deva ter uma rede de apoio em Natal. Com certeza. Como você diria que vocês estão hoje, após 2 anos da perda da Ana? É interessante que você falou do luto, de ser um processo, né, subjetivo, e eu entendo bem. Eu acho que eu passei por tudo que eu já ouvi, de tudo que eu já li e estudei. Né? A morte de um filho, eu não tenho palavras para te explicar, eu costumo dizer que é inclassificável. É inclassificável. E é indizível. Indizível. Né? Eu não encontro palavras. Ora, eu fico nesse momento em que você referiu, de viver, eu estou vivendo. E ora eu encontro e revejo o sentido da vida para mim e o meu propósito hoje. Mas eu caio muitas vezes. Muitas vezes eu levanto da cama e vivo, sigo. Mas quando eu estou dessa forma, eu olho para cima, busco forças, olho para dentro, busco forças e continuo para o meu propósito. Eu de fato tenho uma rede de apoio em Natal, que é a família do meu atual marido, que é a minha família. Eu tenho 2 enteados que são filhos dele, que são Luísa e Vitor. E se não fosse Cuca, também não sei o que seria de mim. Eu sei que ele segura onda e sei que também não pôde cair, porque muitas pessoas olham para ele e dizem que ele tem que cuidar de mim e que então ele não pode cair. Mas eu vejo no corpo dele, eu vejo na mente dele, que ele também sofre, todos sofrem. Mas mesmo com todo esse sofrimento, eu resolvi buscar um outro lado da história. Tentar falar sobre esse sofrimento para poder ajudar outras pessoas que possam estar vivendo, principalmente esse processo de luto de um filho. O que você gostaria de dizer para as pessoas que estão assistindo a gente, que já perderam algum ente querido através do suicídio? Que continuem, que saiam, né, desse lugar de ficar perguntando por quê. Porque isso é devastador muitas vezes, eu acho imobilizador também, como se fosse uma prisão, entendeu, Mariana? Eu acho que a gente precisa buscar um pra quê. Por que que eu estou aqui ainda? O que é que eu posso fazer com essa história que foi tão devastadora? Não só para eu continuar, como também para ajudar outras pessoas. Porque é isso que vai fazer a gente acordar todos os dias, entendeu? Manter a pessoa que a gente perdeu dentro da gente e continuar a nossa vida, porque a gente está vivo. Que sorte que vocês duas tiveram de ter uma outra, mesmo que por um período breve. Isso. Cris, se a Cris que está sentada aqui pudesse dizer algo para a Cris de 10 anos atrás, o que você diria para ela? Eu diria, Cristina, tenha mais tempo de qualidade, esteja mais perto de quem você ama, trabalhe menos, se cuide mais. Eu acho que eu diria isso. Qual você diria que foi a maior lição ou lições que a maternidade te trouxe, Cris? Eu acho que depois que a gente é mãe, vira uma chave, né? Total. Que não desvira nunca mais. Mesmo eu não tendo minha filha viva, em corpo hoje, eu permaneço mãe. E hoje eu acho que eu estendo a minha maternidade tanto para as pessoas, né, que eu amo, quanto para os meus 2 filhos de pelo, um deles é Petisco, que é de Bia, e até meus próprios pacientes. Porque mesmo a gente não estabelecendo um relacionamento íntimo com os nossos pacientes, muitas vezes a gente não deixa de escutá-los, né, com uma certa, vamos dizer assim, maternidade. Cris, vou te dar um abraço, que eu tenho certeza que todo mundo que está assistindo a gente queria dar. Cris, obrigada por ter vindo. Eu sei que você veio de longe. Muita gente mandou sua história pra gente. Admiro cada vez mais assim as mães que vêm aqui, cada uma com a sua dor, com a sua história, com a sua luta, matando as suas brigas internas, brigando para sobreviver
E eu que aprendo fazendo esse programa, eu tento acolher, Sim. mas eu vejo que aqui a gente tem uma rede de apoio virtual enorme, que uma mãe vai ajudando a outra. Fiquei feliz de ter te recebido, de ter dado voz para a tua história, da gente honrar a vida da sua filha, para a gente falar desse tema que é tão atual, é tão importante, nunca se falou tanto em saúde mental. Se você que está assistindo a gente precisa de ajuda, procure o CVV, procure uma rede de apoio, uma vizinha, uma amiga, qualquer pessoa que possa estar perto. Diga o que você está sentindo, procure uma ajuda profissional. É muito importante que a gente consiga, porque assim, eu uma vez ouvi uma frase e li, e ela fez muito sentido para mim, né? Todo mundo tem seus altos e baixos, seus dias ruins, dias bons. Não existe uma vida só com alegria e sem problema. Claro que alguns carregam fardos maiores que os outros. Mas um dia eu estava na sessão de terapia e a minha psicóloga falou que entrou um paciente antes de mim que falou para ela: eu queria que sangrasse onde dói, para as pessoas poderem entender. Então, às vezes, aquela pessoa que está muito triste, deprimida, angustiada, não sabe nem como externalizar isso, porque não é uma dor de garganta que tem pus, um braço quebrado, um corte. Mas hoje eu diria que a nossa saúde mental e emocional ela é tão ou mais importante do que qualquer coisa que o corpo físico possa carregar. Então fica aqui o meu respeito a você e a todas as mães e pais que passaram pelo que a Cris passou. Nada do que eu disser aqui, nada. Nem vou tentar, porque nada vai amenizar a sua dor. Mas eu queria te dar esse abraço, queria te dar amor, desejar que você tenha uma vida minimamente feliz com o seu marido, seus enteados e a sua rede de apoio, que você continue inspirando as pessoas com as suas palestras. Obrigada. Sou eu que te agradeço. Essa voz é porque realmente eu fiquei, acho que bem mexida de voltar a São Paulo. Eu te agradeço muito a oportunidade. Não precisa agradecer nada. Gostaria só de dizer que a saúde mental precisa ser vista o dia todo, o tempo inteiro, porque ela responde, inclusive, por questões físicas, e que as pessoas, os profissionais de saúde, cuidem mais da sua saúde, porque eles serão profissionais que cuidarão dos outros. Eu não posso entender cuidar dos outros sem ser cuidada. Cris, obrigada. Sou eu que te agradeço. Boa sorte, muito amor para vocês. Muito obrigada.